Hoje no Tarek Notícias, inspetores da Itália encontram estoque de 29 milhões de vacinas da AstraZeneca em fábrica. A empresa diz que as doses são do programa COVAX. O Brasil ultrapassa a marca de 300 mil mortos pela Covid-19. Angela Merkel desiste de confinamento mais rígido na Alemanha. Anvisa dá 48 horas para aeroportos adotarem medidas sanitárias contra a Covid-19 determinadas pelos governos estaduais e municipais do Brasil. A Argentina deixa o Grupo de Lima, criado para ajudar a Venezuela, e diz que ele não leva a nada. Luiz Fabiano testa positivo para Covid-19 e é internado em um hospital de São Paulo. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Cerca de 29 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca foram encontradas em uma inspeção em uma fábrica da Itália no último fim de semana, segundo disse hoje um representante do governo da França. Ainda há investigação para saber se as doses seriam exportadas. A AstraZeneca afirmou que esse estoque tem como destino as doações aos países pobres, que integram o programa COVAX, que é capitaneado pela Organização Mundial da Saúde. A notícia sobre as doses no pátio de uma fábrica na cidade de Anagni, perto de Roma, foi publicada inicialmente pelo jornal La Stampa. De acordo com o texto, autoridades italianas encontraram as vacinas depois de um pedido da Comissão Europeia. A União Europeia e a AstraZeneca estão em momento de relação difícil. A empresa diminuiu a previsão de vacinas que serão destinadas ao bloco. O Reino Unido também pretende receber uma quantidade maior de vacinas. A Comissão Europeia não quis comentar sobre as doses na fábrica de Anagni. A fábrica de Anagni é responsável pelo engarrafamento produzidas na fábrica de uma empresa chamada Halix, que foi subcontratada pela AstraZeneca para a manufatura. A fábrica de vacinas dessa Halix está listada no contrato que a AstraZeneca assinou com a União Europeia em agosto, como uma das que iriam produzir para fornecer para o próprio bloco. No entanto, a fábrica da Halix ainda não foi aprovada pela União Europeia, porque a AstraZeneca não enviou dados suficientes para o regulador de medicamentos do bloco. As vacinas produzidas lá não podem ser usadas até que essa aprovação seja recebida. Não está claro por que a AstraZeneca não solicitou a aprovação para a fábrica logo no começo da pandemia. A farmacêutica anglo-sueca não quis comentar sobre isso. Bom, gente, agora eu vou trazer os dados da pandemia de coronavírus, aqui no Brasil, gente. Infelizmente, no dia que bateu a triste marca de 300 mil mortes por coronavírus, o Brasil, gente, volta a registrar um número que chama atenção para o ritmo acelerado no contágio pela doença. Foram, gente, olha aqui, 90.504 novos casos confirmados hoje. Esse, gente, aqui foi o segundo maior registro em um dia até aqui. Atrás apenas, gente, do anotado do dia 17 de março deste ano, quando chegou, gente, a 90.830. Com isso, agora, desde o começo da pandemia, 12.227.179 brasileiros já tiveram ou têm o coronavírus. Agora a gente vai dar uma olhada, gente, na média móvel de casos, como foi na última semana. Foi, olha só aqui, para vocês verem, vou mostrar até aqui para vocês. Foi de 75.296 casos por dia. Vocês estão vendo, gente, que esses casos aí, essa segunda onda, gente, olha, tá sendo bem pior do que a primeira que tivemos aqui. Em agosto, julho, que foi aqui o pico da primeira onda. Agora que desde novembro, a gente está, olha só, aumentando a média móvel de casos aqui por dia, olha só. E chegou aqui em cima. Estamos no pior momento, gente. Vamos ver aqui agora. Então, a alta agora de casos foi uma variação de 8% em relação aos casos registrados em 2 semanas. O que indica, gente, tendência de estabilidade nos diagnósticos para Covid-19. E é o que mostra também o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que é esse levantamento sobre a situação da pandemia do coronavírus a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 8 horas da noite de hoje. E nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.244 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Isso, gente, totalizando 301.087 mortes desde o início da pandemia.
Agora a gente vai ver como é que está a média móvel de mortes aqui no Brasil na última semana. Agora, gente, chegou, olha aqui para vocês verem, a 2.279 mortes por dia. Vocês estão vendo, gente, que aqui agora o pico de mortes está bem pior, gente, do que a primeira, como vocês podem ver. Estamos, gente, na segunda onda da pandemia, né, gente? Estamos na segunda onda da pandemia e tá pegando todo mundo de surpresa, né? Muita gente, né? Em relação à média móvel de morte, gente, no Brasil, em comparação com a média de 2 semanas atrás, a variação foi, gente, de aumento de 34%, indicando tendência de alta nos números de mortes pela doença. Gente, já são 63 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. E pelo 17º dia seguido, aparece acima de 1.500. E o país completa, gente, agora 8 dias com essa média acima da marca dos 2.000 mortes por dia. Depois de 25 recordes seguidos na média móvel de mortes, o índice aparece menor, né, gente, do que o da véspera, impactado pela alteração implementada na inclusão de dados do sistema do Ministério da Saúde, porque a mudança que foi suspensa no mesmo dia. Ao menos, gente, 5 estados relataram ao consórcio de veículos de imprensa problemas com a mudança do Ministério que podem ter impactado na contabilidade dos registros de casos e mortes. Agora a gente vai ver como está a situação a média móvel de mortes em cada estado. A gente vai ver aqui agora para vocês verem. Hoje, gente, são 20 estados que estão agora com alta no número de mortes aqui no mapa, como vocês podem ver. São eles: Acre, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí e o Distrito Federal. As maiores altas foram registradas no Distrito Federal, com alta de 167%, e em Sergipe, com alta de 103%. Em estabilidade agora são 3 estados: Rondônia, Pará e Maranhão. E agora são apenas 2 estados que estão com queda no número de mortes, como vocês podem ver: Amazonas e Roraima. A maior queda registrada foi em Roraima, com queda de 48%. O estado do Amapá, como vocês podem ver ali em cima, não divulgou o número de dados de mortes, por isso que está ali em cinza, né? E, gente, esses recordes agora dos números aqui foi depois de um dia depois que o Brasil registrou recorde de mortes em 24 horas, né? Só no último boletim do consórcio de veículos de imprensa foram 3.000 mortes confirmadas em 24 horas. E olha, vamos com notícias internacionais, porque a chanceler alemã Angela Merkel desistiu hoje de um plano para impor medidas mais restritivas para combater a Covid-19 no feriado da Páscoa em seu país. Ela pediu desculpas aos alemães depois que a proposta de tornar o confinamento mais severo foi criticada. Angela Merkel e os governantes dos 16 estados da Alemanha pediram ontem para que as pessoas ficassem em casa durante 5 dias. Pela medida, as lojas seriam fechadas. Ela disse que a ideia de uma paralisação na Páscoa foi traçada com a melhor das intenções, mas que não foi possível implementar as medidas com tão pouco prazo. Angela Merkel diz que ainda é preciso reverter uma terceira onda da pandemia no país com urgência. A Alemanha, com população de 83 milhões de habitantes, teve 248 mortos por Covid-19 e cerca de 16 mil infecções nas últimas 24 horas. No total, morreram um pouco mais de 75 mil pessoas no país. O número de casos por 100 mil pessoas na última semana, que o governo tem usado como uma métrica-chave para decidir sobre as etapas de bloqueio, ficou estável em 108. A esquerda política do país pediu a convocação de uma votação de desconfiança no parlamento. Dietmar Bartz, líder do partido de esquerda tradicional, afirmou que há uma crise legítima de confiança na Alemanha. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o apoio do partido conservador de Angela Merkel caiu para seu ponto mais baixo em mais de um ano. Há eleições gerais marcadas para setembro. Angela Merkel, que governa a Alemanha desde 2005, não vai participar.
Bom, aqui no Brasil, a Anvisa determinou hoje que todos os aeroportos do país adotem um prazo de 48 horas, ou seja, prazo de 2 dias, as medidas sanitárias restritivas contra a Covid-19 que sejam equivalentes às determinadas pelos governos estaduais e municipais. Os serviços considerados essenciais como alimentação, farmácias e drogarias e serviços de transporte podem continuar funcionando. Nos locais de alimentação, contudo, a Anvisa reforçou a necessidade que os estabelecimentos observem com rigor a disposição das mesas e cadeiras a fim que seja mantida a distância segura entre as pessoas. Procedimentos também que evitem aglomeração. A agência também determinou que tanto as administradoras assim como operadoras aeroportuárias, as demais autoridades que atuam nos aeroportos, poderão acionar a unidade da Anvisa local quando necessário. Vamos agora falar de notícias internacionais, porque a Argentina se retirou hoje do Grupo de Lima, criado em 2017 para buscar uma saída para a crise na Venezuela, ao argumentar que tem sido inútil para ajudar a resolver o conflito interno no país vizinho. O governo de Alberto Fernandes, de centro-esquerda, enxerga problemas no fato de que a parte da oposição da Venezuela participa do Grupo de Lima. É uma referência à entrada de Juan Guaidó, líder opositor venezuelano, no bloco em 2019. Isso levou à adoção de posições que o governo não é capaz e não pode apoiar, segundo disse um dos ministérios do governo de Alberto Fernandes. O governo de Alberto Fernandes afirmou que em um contexto que a pandemia devasta a região e as sanções e bloqueios impostos à Venezuela e suas autoridades, bem como as tentativas de desestabilização ocorridas em 2020, só agravam a situação de sua população e, em particular, dos seus setores mais vulneráveis. A Argentina ingressou no Grupo de Lima formado por 14 países americanos e a União Europeia por decisão do governo anterior, presidido por Maurício Macri. O objetivo desse grupo é promover uma solução pacífica para a crise na Venezuela e condenar a ruptura da ordem democrática. Vamos agora falar de esporte. Luiz Fabiano testou positivo para a Covid-19 e deu entrada em um hospital de São Paulo no início desta semana. O ídolo do São Paulo teve sintomas relacionados à doença e foi orientado por um médico a fazer um monitoramento mais próximo. Nesse momento, Luiz Fabiano está bem em um quarto comum de hospital e não precisa de auxílio de aparelhos respiratórios, mas ainda não deverá receber alta hoje. A assessoria de imprensa de Luiz Fabiano publicou uma nota sobre a situação. O atacante também postou uma mensagem de agradecimento pela torcida dos fãs com um recado para todos: cuidem-se. Nas redes sociais, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, desejou boa recuperação a Luiz Fabiano e falou de no futuro fazer uma despedida para o jogador no estádio do Morumbi, que é o estádio do São Paulo Futebol Clube. Pois é, passamos das 300 mil vítimas da Covid-19. É um número agora muito preocupante para todo o Brasil e que infelizmente está sendo histórico para todo mundo e também para todos do Brasil e do mundo inteiro. Nós encerramos o nosso jornal com solidariedade a todas as famílias e o nosso respeito a todas as vítimas que perderam a batalha para o coronavírus. Nos vemos amanhã. Boa noite.